Olá para você que está me assistindo, meu nome é Gabriel Prichou Scapini e esse vídeo é sobre a pesquisa desenvolvida pelo projeto Interfaces Socioestatais da Participação à Burocracia Estatal, orientado pela professora Lígia Helena Luckmann do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC. Nesse projeto, como o nome indica, buscou-se estudar políticas de interação entre o Estado e a sociedade civil, a partir de dois fenômenos específicos: os conselhos gestores de políticas públicas e o orçamento participativo. Ambos os objetos têm sua especificidade e seu histórico, mas que se ligam a partir da temática da participação da sociedade civil na administração pública. Por conta do tempo, irei abordar nesse vídeo apenas os conselhos gestores. Apenas para situar quem não conhece o tema, os conselhos gestores de políticas públicas são instituições que se constituíram como parte da realidade política brasileira, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Sua gênese foi resultado da Constituição Federal de 1988 e do forte ideário participativo que marcou o processo de transição do regime militar ao democrático no nosso país. Os espaços institucionais de participação tornaram-se elementos marcantes do sistema político brasileiro. Os conselhos gestores nascem como uma proposta de espaços formalizados nos quais os atores de diferentes setores da sociedade civil, interessados em participar da formulação de determinada política, podem dialogar entre si e com representantes do Estado de forma a chegar a um consenso. Dessa maneira, os conselhos gestores criam oportunidades para uma participação institucionalizada nos diferentes ciclos das políticas públicas. As atividades da bolsa de pesquisa se deram pelo esforço de tentar atualizar e analisar um banco de dados que já vinha se constituindo previamente. A tarefa com os conselhos gestores foram de conseguir informações sobre os representantes da sociedade civil que estavam presentes nos conselhos de 8 áreas das 27 capitais do Brasil e do máximo de gestões temporalmente estabelecidas. Ao fim, se conseguiram classificar quase 2.000 entidades da sociedade civil organizada que estiveram agindo, discutindo e propondo políticas públicas em seu respectivo município. Essa pesquisa pretendia ser longitudinal, de forma a poder se perceber na história de cada conselho e em cada uma das capitais as mudanças na participação. Outra possibilidade que ocorreu foi a de conseguir mapear no contexto de cada uma das capitais quais entidades realizavam um papel de interação entre os diversos conselhos que existiam naquele perímetro urbano. O resultado foram redes como as que estão na tela agora. No exemplo em questão, temos a cidade de Florianópolis, no quais vemos circulados em vermelho entidades da sociedade civil organizada que geram a ligação entre mais de um conselho. Ao fim do trabalho, alguns resultados foram alcançados. Obteve-se um panorama mais geral de entidades da sociedade civil organizada presentes nas capitais, o mapeamento das redes de conselhos gestores possibilitou entender interações entre os diversos conselhos de uma mesma cidade. Se pôde perceber padrões de entidades presentes em certos conselhos, como o meio ambiente e assistência social. Enquanto objeto, os conselhos gestores ainda possuem um grande potencial de pesquisa, ainda que com certa dificuldade em se levantar grandes quantidades de dados temporalmente separados. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo